isso. Amarrantes, eu quero dizer uma coisa para vocês. Olhe, quando der meia-noite, eu estou vendo aqui pelo Espírito que tem uma pomba ali no canto daquela parede. Ela está lá, uma águia dourada. Está ali no canto daquela parede. E quando der meia-noite, ela vai fazer um rasante por cima da igreja, derramando óleo e unção, e vai pousar daquele outro. Depois ela vai sair aquela outra águia ali, que é prateada, e vai dar um rasante por aqui. E eu assim, gente, eu vou pregar o que agora? Veja, nós vimos de manhã, né, na nossa live, que uma vez restaurada a nossa autoridade, a primeira esfera de autoridade a ser exercida é sobre nossa própria vida, sobre nós mesmos, né? A gente precisa realmente ter o controle, a gente precisa ter a autoridade sobre nossa vida. E dentro dessa perspectiva de autoridade, importante a gente saber o seguinte, que tudo nasce no Espírito. Repita isso comigo aí, escreva, né, para você saber que você realmente está repetindo, para mim saber que você está repetindo isso comigo, que você pegou, né, isso que eu vou te dizer agora. Tudo nasce no Espírito. Tudo nasce a partir do Espírito. Veja, Deus que criou todas as coisas é Espírito, e a partir do seu reino espiritual, do seu reino dos céus, Ele criou tudo o que é visível, né? Tudo o que é tangível, naturalmente falando, aos nossos sentidos, né? Então tudo o que é visível foi criado a partir do que não se vê. Então veja, a Bíblia diz que o próprio universo foi criado pela palavra de Deus, né? Então repita isso comigo escrevendo. Tudo nasce a partir do Espírito. Deus, que é Espírito, criou o mundo visível. Bom, quando Ele nos criou seres à sua imagem, conforme a sua semelhança. Somos também seres espirituais, criados à imagem e semelhança de Deus. Logo, a vida nasce no Espírito. Nós vivemos a partir do Espírito. Nós vivemos no Espírito, né? A nossa vida flui do Espírito. Eu quero que você fique com isso bem firmado na sua mente, que a vida nasce a partir do Espírito. A vida nasce do Espírito, do reino do Espírito. Veja, Jesus falando sobre isso, ele disse em João capítulo 6, verso 53, que a vida está no Espírito e o corpo, ou a carne, para nada se aproveita, né? Ou para nada presta, em algumas versões. Então, o que ele quer dizer é que a vida está concentrada no Espírito. Veja, quando nós morremos espiritualmente, perdemos a conexão com o nosso Criador, perdemos a conexão com o Espírito de Deus, deixamos de ser influenciados com a palavra de Deus, estávamos mortos espiritualmente, separados da fonte da vida, que é o Espírito. E passamos a ser influenciados diretamente pelo diabo através da nossa carne, que é visível. E passamos a viver segundo a natureza humana, a natureza carnal, da carne, do corpo. Natureza essa que Jesus disse que para nada presta. Veja, o apóstolo Paulo diz que a carne milita contra o Espírito. Se a vida vem do Espírito, se Deus é Espírito e a carne milita contra o Espírito, ou briga, isso significa que a carne não quer fazer aquilo que começa no Espírito, que é a origem de todas essas coisas. Logo, a carne não pode agradar a Deus. Por quê? Porque Deus age a partir do Espírito. Então a carne está na contramão disso. Bom, quando nós nascemos de novo, Jesus nos devolve o controle. Porque quando morremos espiritualmente, perdemos o controle. O Espírito que controlava todas as coisas ficou inativo, não deixou de existir, continuou dentro de nós, mas não consegue ter domínio sobre as coisas. Perdeu a autoridade, perdeu o controle, perdeu o domínio, perdeu a regência a partir do Espírito. E aí a carne passou a controlar a vida humana. Só que quando Jesus ressuscita e nos traz de volta à vida, nós recebemos de volta a vida no Espírito. Deus se reconecta conosco por meio do seu Espírito e coloca dentro de nós a sua palavra. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa palavra da fé que nós lemos na Bíblia, ela está dentro do nosso coração. Quando nós lemos aqui, na verdade faz sentido por dentro. Talvez a tua mente não conheça essa palavra, mas o teu coração sabe, porque quem inspirou essa palavra habita dentro de você, que é o Espírito de Deus. Então a palavra está perto de nós, a palavra está dentro de nós, na nossa boca e no nosso coração. Essa é a palavra da fé que nós proclamamos. Então a partir desse momento que nós temos a palavra, que nós temos vida de novo no Espírito, temos que governar a nossa vida a partir do Espírito. O Espírito entra de novo no comando das coisas.
Ele que passou tanto tempo inativo, ele entra no comando das coisas. Mas é claro que a tua mente estava acostumada a receber os comandos da carne. E agora você precisa mudar a mente para que você receba comandos do Espírito. Porque aqueles que pensam segundo as coisas da carne, se você pensa segundo as vontades da carne, a sua tendência é ter atitudes carnais e logo você vai caminhar gradativamente para uma vida de morte. Agora, se os teus pensamentos são influenciados diretamente pelo teu espírito, você vai ter atitudes espirituais. Se o que você pensa parte do teu espírito, você agora vai ter atitudes espirituais e a sua vida vai começar a caminhar para a vida e paz. É isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8, a partir do verso 5. Aqueles que se inclinam, ou que cogitam, ou que pensam das coisas da carne, se inclinam para a morte. Aqueles que pensam, inclinam, se cogitam das coisas do Espírito, se inclinam para a vida e paz. Veja, dentro desse aspecto, a gente viu que a gente precisa exercer essa autoridade a partir do nosso espírito, conduzindo a nossa vida de maneira espiritual, para que a gente viva em paz. Né? E muitas coisas que as pessoas atribuem ainda como obras do diabo, na verdade, nada mais são do que resultados de uma mente que não foi renovada pela palavra e que vive em uma carnalidade plena. E nós precisamos fazer morrer essa natureza terrena. Como eu faço morrer a natureza terrena? Parando de pensar nas coisas que são da terra, nas coisas que são naturais, nas coisas que são carnais, nas coisas que são da carne e passando a pensar nas coisas que são celestiais através da palavra de Deus. É quando eu encho a minha mente com a palavra e não com o mundo. Então eu começo a ter governo de novo sobre a minha própria vida. Então nem tudo aquilo que as pessoas atribuem ao diabo, de fato é uma ação direta do diabo. Indireta é, porque o diabo é o tentador. Ele vai tentar você nos seus desejos carnais. Né? Ele sabe que nós carregamos desejos, vontades da carne e ele vai tentar você nisso para minar você da influência do Espírito, para que você saia, né, daquela posição de fé da qual nós falamos pela manhã e viva de maneira carnal. Então esse é o trabalho do diabo, é tentar, ele é o tentador, né? Mas nós precisamos exercer a autoridade, exercer o controle, o domínio e a responsabilidade sobre nossa própria vida para dar destino ao nosso ser, à nossa vida. Nós precisamos dar destino a isso com responsabilidade, com autoridade. Então veja, nem tudo aquilo que se atribui ao diabo temos por direito a operação do poder de Deus. Aliás, nem tudo aquilo que nós atribuímos ao diabo é de fato obra do diabo. Porém, aquilo que se atribui ao diabo, nós temos por direito a operação do poder de Deus através da palavra de Deus. A palavra de Deus por si só é poderosa. Há pessoas que foram instruídas, né? Infelizmente, em algumas doutrinas que eles acreditam por verdade, como doutrina de poder, doutrina de libertação, doutrina de expulsação de demônio. Ontem à noite a gente já viu que a maioria dessas doutrinas são muito mais voltadas para uma evocação em demônio do que para expulsar demônios propriamente dito. As pessoas acabam evocando mais demônios do que expulsando de fato o demônio. Até porque a verdadeira libertação, ela se dá por meio do conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora a gente precisa saber, porque normalmente essas pessoas dizem assim: ah não, você é da palavra, eu sou do Espírito. Eu sou do poder. Como se as duas coisas operassem de forma distinta. Ou como se a palavra de Deus não tivesse poder suficiente para libertar uma pessoa. A palavra por si só, ela já é ungida e é ela que é o centro de todas as coisas. Até o poder emana da palavra. Até o próprio poder que se atribui emana da palavra. Se não fosse a palavra, você não teria conhecido Cristo. Se não fosse a palavra, você não teria conhecido o Espírito Santo. Se não fosse a palavra, você não teria conhecido a unção. Se não fosse a palavra, você não teria conhecido o nome de Jesus. Então veja, tudo nasce na palavra. Tudo vem da palavra. A palavra foi responsável por criar o universo. Agora, se a palavra foi responsável por criar o universo, você acha que a palavra não tem poder para resolver um problema, por exemplo, de enfermidade? De uma pessoa influenciada pelo demônio? Não, a palavra não resolve não. Você tem que ir para um culto de libertação. Deixa eu dizer, a palavra foi suficientemente poderosa para criar o universo. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Romanos, capítulo número 11, versículo número 2. A palavra criou o universo. Agora você acha que a palavra não tem poder suficiente para resolver um problema de saúde, por exemplo? Né? Então tira isso da tua cabeça, não distingua uma coisa da outra. Ou é o ministério da palavra ou é o ministério do poder. Não, o ministério da palavra emana poder. A própria palavra de Deus é carregada de poder.
Então veja, quando Paulo escreve Romanos, capítulo de número 1, verso 16, Romanos capítulo 1, verso 16, Paulo diz assim, quero ler para você em uma versão, Romanos capítulo 1, verso 16 diz, eu não me envergonho do evangelho, Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Veja, o que é o poder de Deus? O evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu vou ler de novo e eu quero ler uma palavra para você especificamente aqui. Veja. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Veja. A palavra salvação é a palavra sotéria. Sotéria, ou soteria, como você queira chamar. Eu acho que é sotéria. E ele significa livramento. Sotéria significa livramento, preservação, segurança, salvação, livramento de moléstias de inimigo, num sentido ético, pois que confere às almas a segurança da salvação messiânica, salvação como dos verdadeiros cristãos, libertação, prosperidade, tudo isso significa a palavra salvação. Veja, a Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Se a palavra salvação também significa preservação, libertação, então a palavra de Deus, o evangelho por si só, é suficiente para te libertar. Agora, por que ele carrega esse poder, o evangelho? Eu não estou falando da lei, eu estou falando do evangelho. O evangelho é a salvação. É poder de Deus para a salvação. Por que ele atribui esse poder? Ele diz, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo virá pela fé. Então qual é o poder do evangelho? É a revelação da justiça de Deus. Quando você entende a justiça de Deus, você é livre, irmãos, do diabo. Você entende que você é justo, que você agora foi alcançado por Cristo, que você agora está livre de toda condenação e que o diabo não tem poder sobre a sua vida. Então o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo virá pela fé. Atos capítulo 20, verso 32 diz assim: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Veja, o apóstolo Paulo diz, pois encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar. A palavra por si só tem poder para vos edificar e para dar herança entre todos os que são santificados. A palavra de Deus tem poder. A palavra por si só está carregada de poder. Sabe, o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios que quando ele foi ter com os coríntios, ele não foi com palavra de persuasão humana, com sabedoria ou inteligência ou filosofia humana. Ele diz, mas a minha pregação e o meu ensino consistiram em manifestação de poder. Há quem pega esse texto e diz que Paulo não pregou e nem ensinou, ele só manifestou o poder. E não é isso que ele está dizendo. Ele diz, o que eu preguei e o que eu ensinei por si só foi uma manifestação de poder. Veja, o simples fato de eu ensinar para você, o simples fato de eu pregar para você, já é uma tremenda manifestação de poder. Já tem poder suficiente nessa noite para você transformar uma vida inteira. Nessas poucas palavras de 15 minutos que eu falei para você, já tem poder suficiente para você pegar isso e mudar a sua vida por completo. Por completo. Veja, a palavra de Deus tem poder. Paulo disse, quando eu fui ter com vocês, eu não fui com filosofia humana, com palavra de sabedoria, mas a minha pregação e o meu ensino da palavra consistiam em uma demonstração plena de poder. O poder estava na pregação e no ensino. Então, isso que eu estou ensinando para vocês agora já é suficientemente poderoso para mudar a tua vida, para transformar você para sempre. Então, a primeira manifestação contra as astutas ciladas do diabo, ou contra o inferno, as hostes do mal, é a manifestação da palavra em poder. Quer liberar poder? Pregue a palavra. Sabe, queridos, eu já fui a alguns cultos, ou já vi, né, já participei,
como espectador de alguns cultos, que as pessoas entram, se reúnem e lá tem um possível pregador, que na verdade não prega nada, se chama normalmente, né, não quero aqui taxar todos eles, mas a maioria deles se autonominam ou se autodenominam profetas, né? E eles chegam nesses cultos e dizem assim: bom, Deus vai agora manifestar poder. Vamos orar aqui. Orabassuri agassandarabá. Aí ora um pouco e diz assim: Deus vai revelar agora o seu CPF. O número do seu CPF é tal. Isso é que é manifestação do poder. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou dizer. Olha, eu for num culto e o cara dizer: eu vou revelar seu CPF. Deus vai revelar seu CPF. Pra que Deus quer revelar meu CPF? Eu sei meu CPF. Eu tenho o número do meu CPF na minha carteira. Se eu quiser, olho. Pra que Deus vai revelar meu... Eu preciso de quê? Deus revelar meu CPF. Qual é a necessidade que eu tenho de Deus revelar meu CPF? Ele vai abrir uma conta no banco pra mim? Eu preciso que alguém abra a Bíblia e diz: olha, está escrito isso, isso significa isso, isso significa isso. Se você praticar isso, se fizer isso, tu vai ter uma vida ajustada. Eu não preciso que ninguém revele meu CPF. Eu não perdi meu CPF. Entendeu isso? Aí tem gente que acha que isso é manifestação de poder. Eu fui num culto uma vez, uma virada de ano, e aí eu fui convidado para pregar nesse culto, né? Um irmão muito abençoado, né? Mas infelizmente com pouco conhecimento, pouquíssimo conhecimento. E era um culto da virada, né? E ele era muito dado a esses dons dessa maneira, né? Dons que se mostram espetaculares. E aí, irmão, tem muita gente atrás do espetacular perdendo o sobrenatural. Vou dizer de novo. Tem muita gente correndo atrás do sobrenatural, ou do espetacular, e perdendo o sobrenatural. Pois bem, fui nesse culto pregar, num culto de virada. Eu não estava no Verbo da Vida ainda, conhecia muito pouco da palavra, mas uma coisa ficou muito clara e marcou a minha vida naquele culto. Estava eu sentado, esperando a hora de pregar, o louvor começou e foi bonito, não vou dizer para você que não foi bem legal. O louvor acontecendo, aquela coisa toda. De repente, na hora de começar a palavra, o pastor subiu na minha frente, era o pastor da igreja, ele ia me apresentar, tá tudo certo. E aí ele subiu no púlpito, pegou o microfone e disse: gente, a gente tem um pregador hoje que vai trazer uma palavra abençoada para vocês, que é o pastor Marcelo Carvalho, ele está aqui, ele vai trazer uma palavra abençoada. Mas antes eu quero dizer uma coisa para vocês. Olhe, quando der meia-noite, eu estou vendo aqui pelo Espírito, que tem uma pomba ali no canto daquela parede, ela está lá, uma águia dourada, está ali no canto daquela parede, e quando der meia-noite, ela vai fazer um rasante por cima da igreja, derramando óleo e unção, e vai pousar daquele outro, depois ela vai sair aquela outra águia ali, que é prateada, e vai dar um rasante por aqui, e eu assim, gente, eu vou pregar o que agora? Porque você acha que o povo ia prestar atenção mais na minha pregação? O povo estava tentando procurar a águia que ninguém via, meu filho. O povo estava para cima procurando águia, cadê a águia? Esperando a hora que a águia ia voar. E acabou-se. Ninguém mais prestou atenção, foi em porra nenhuma procurando a águia. Aí você vê o que pseudo é demonstração de poder se torna uma coisa populista, sem efeito prático nenhum. Absolutamente. O que é poder? Poder é alguém abrir a Bíblia e dizer: Marcela, que está escrito assim, ó, não pense nas coisas da terra, pense nas coisas do céu. Como é que eu faço isso? Meditando na Bíblia. Se você fizer isso, você vai ter uma vida ajustada, você vai ter uma vida plena, você vai ter uma vida abundante. É isso que eu preciso. Eu não preciso de ninguém ficar fazendo esses tipos de coisa circense dentro da igreja, irmãos. Sem necessidade, que não leva você para canto nenhum. A Bíblia diz que as manifestações do Espírito são concedidas a cada um de nós visando um fim proveitoso e não espetacular. Tem que ser proveitoso e não espetacular. Então, a palavra por si só é poder de Deus. Então, se você manifesta uma palavra em um culto, você está libertando pessoas. Outra forma de você lidar com o diabo é por meio do Espírito Santo. Obviamente. Jesus disse certa vez, quando indagado por os discípulos de João Batista, se ele deveria ser aquele que haveria de vir, ele disse: se eu curo os enfermos, se eu ressuscito mortos, se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, isso é porque é chegado o reino de Deus. Então veja, o Espírito Santo é a manifestação de poder que nos foi concedida
para realizar sinais, maravilhas e prodígios, testificando ou testemunhando do reino de Deus, ou de que Cristo é o nosso rei. Então veja, dentro dessa perspectiva, o próprio Espírito Santo é uma demonstração de poder. Veja, Atos capítulo 1, verso 8 diz, Jesus disse isso. Ele diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. A própria presença do Espírito Santo em nós já é uma tremenda manifestação de poder, né? Aonde a presença do Espírito está, irmãos, eu vou te dizer, dificilmente um demônio se manifesta. Queridos, uma vez eu fui num culto, eu gosto de contar as experiências que isso vai enriquecer a tua vida. Eu fui num culto, aí eu já pregava, já era pregador mesmo da fé, já conhecia a palavra de Deus, já tinha feito rema. E aí eu fui num culto, convidado por um amigo meu, que sabia que eu era pastor do rema, e queria me levar num desses cultos de fogo, né? Desses cultos tido como cultos pentecostais de poder. Eu também sou pentecostal, mas a gente não precisa fazer tanta coisa exagerada como a gente vê por aí não. Bom, e eu fui nesse culto, levei Kátia comigo, eu ainda me lembro que nesse dia era aniversário da Kátia, minha esposa, e nós fomos para esse culto. Esse culto aconteceu em uma determinada casa, uma residência, tinha um espaço grande. O culto estava marcado 7 horas, eu cheguei lá uns 15 minutos antes desse culto, né? Para me preparar, para conhecer o lugar, era a primeira vez que eu estava indo, não conhecia nem os anfitriões. Cheguei mais cedo, mas o povo já chegou atrasado, o povo já chega atrasado, né? Aí cheguei, quando eu cheguei, sentei, eu me assentei, peguei minha Bíblia, fiquei ali orando em língua, para baixinho, né? Sem fazer barulho, comigo mesmo, orando, né? Sentado, esperando, e o Espírito Santo foi tratando coisas ao meu coração. De repente, irmãos, começaram a chegar as pessoas para aquele culto, e todos eles eram crentes. Todos eles eram crentes, na verdade. Eu acho que, eu não me lembro agora se tinha algum não crente no meio, mas eram muitos crentes que passaram por ali. E quando eles foram passando e entrando, o Senhor falou comigo assim: olha, uma pessoa que está possessa por um espírito de morte. Se ela não for liberta, ela vai morrer. E o Senhor falou isso comigo e eu fiquei observando as pessoas que chegaram ali. Bom, aquele culto começou. E quando o culto começou, as pessoas começaram a fazer aquelas músicas, né, que são bem típicas desses cultos, bem tradicionais pentecostais, como corinhos de fogo, com pandeiro na mão, e as pessoas rodavam, e eu gosto desse negócio, mas eu estava nesse dia mais quieto, porque era a primeira vez que eu ia, ninguém me conhecia, e o povo rodava, irmão, tinha uns 20, um rodava, batia no outro, ninguém entendia nada, e o povo orava em língua, e uma confusão, e o Senhor disse assim comigo: olha, tem muitos espíritos aí, inclusive o meu. Né? São muitos que estão aí, inclusive o Espírito Santo tá por aí também, algum. Bom, enfim, é uma loucura o negócio. O povo lá e pá, e sobe, desce, roda e cai no chão, e vira pra cá e vira pra lá, e o negócio vai rodando, vai rodando. E nesse íntere, o Senhor falou comigo: aquela mulher precisa ser liberta de um espírito imundo. Ou você liberta aquela mulher hoje, ou ela vai morrer. O Senhor falou isso comigo. E era uma senhora de uns 70 e poucos anos, acredito eu, 75 anos. Minha mãezinha hoje está com 80 anos. Essa mulher devia ter uns 75 anos por aí. Bom, enfim, acabou aquele momento, né? Eles pararam, e depois que pararam, disseram: agora vamos chamar o irmão que vai trazer a palavra. E obviamente, como eu estava agora, já tinha feito rema, eu fui trazer uma palavra de ensino. E nesses lugares, o ensino não é bem visto. Nesses lugares, o ensino não é aceito. Eles gostam de gente que fala como aqueles pregadores que parece que estão com ovo quente na boca. Oh, poderoso Deus! Sabe? Eles gostam é disso. Mas eu não tinha direção para isso. Eu tive direção de pregar sobre justiça. Falar sobre a obra de Cristo na cruz. Falar sobre o triunfo de Jesus na cruz do Calvário. Sobre principados e potestades. Então eu peguei a Bíblia e comecei. Gente, olha, esse versículo diz isso. E eles começaram a rir, irmãos. Literalmente, conversar um com o outro. Devia ter umas 40 pessoas, 30, 40 pessoas. E eles começaram a rir enquanto eu passava versículo por versículo. Eles rindo de mim, caçoando da minha cara, sabe? Fazendo as coisas que não deveriam fazer num culto. E você via nitidamente que eles estavam dizendo: esse cara não sabe, esse cara e fazendo chacota. Esse é geladeira, esse é presbiteriano, esse é sorveteriano, esse é frio demais. Esse é isso. E eu, do jeito que estava, continuei lendo a minha Bíblia,
Preguei 20 minutos, não preguei mais que isso, 20 minutinhos, irmãos, 15, 20 minutinhos. Quando eu terminei de pregar, o Senhor falou comigo, tá bom, chega. Fechei a Bíblia. Falei, gente, agora é o seguinte. A Bíblia diz o seguinte, que nós, quando pregamos, os sinais acompanham aqueles que creem. E aí citei Marcos capítulo 15, versos 15 e 16. Indo por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E esses sinais vão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beberem qualquer coisa mortífera, não vos causará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Citei esse versículo e disse, eu quero orar especificamente por alguém agora. E eles rindo, e eu fiz, eu quero orar pela senhora. E apontei o dedo para aquela mulher e disse, a senhora pode vir aqui. E ela saiu do seu lugar e veio. E era exatamente a mulher que o Senhor tinha me falado. Irmãos, a direção que eu tive do Espírito não foi falar mais nada. Eu só abracei essa mulher como quem abraça a própria mãe. Eu abracei aquela mulher, trouxe ela para perto, coloquei a cabeça dela aqui, encostei nela, porque eu sabia o que ia acontecer. E na hora que eu encostei nela, que botei aqui, eu comecei a, devagarzinho aqui, dizer, Jesus é o seu dono. Irmãos, quando eu falei isso, Jesus é o seu dono, aquela mulher se manifestou como um demônio que eu nunca tinha visto na minha vida. Ela tinha 75 anos aproximadamente, ela caiu no chão de 4 e começava a fazer assim, ó, com as unhas, ó. No assoalho da casa, de cimento, irmão, e fazia as frestas no chão com cimento, 35 anos, e à medida que ela, 85, 75 anos, e à medida que ela fazia assim, ó, o sangue corria na ponta dos dedos dela, e ela rangia assim, igual um cachorro, irmão, igual um cachorro. Irmão, como eu já estava preparado pelo negócio, eu me pus de frente para esse demônio, ajoelhei-se assim, ó, diante dela e disse, vamos ver quem agora é quem aqui agora. Eu vou lhe dar uma única ordem, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem eu sirvo. Saia dela agora, espírito imundo, em nome de Jesus. E ela, puf, caiu no chão. Irmão, quando ela caiu no chão e levantou-se, ela levantou outra, completamente diferente. Ela estava roxa antes, ela voltou completamente diferente. E na hora que ela se levantou e voltou completamente diferente, eu falei, quem aqui é parente dessa mulher? E a mulher, uma mulher disse, sou filha dela. Eu disse, pois bem, eu vou dizer algo para vocês. Quando vocês chegaram aqui, Deus falou comigo que essa mulher estava possuída de um espírito imundo e que se essa semana ela não fosse liberta, ela morreria. Ela disse, pois é, ela veio para o culto hoje, mas o médico desenganou ela ontem. Diz que ela não tem nem uma semana de vida mais. E na hora que o Senhor orou e ela se manifestou aí, ela voltou completamente diferente. As pernas dela mudaram, a fisionomia dela mudou e ela foi completamente, não apenas liberta, mas curada. Ela estava sendo possuída por um espírito maligno. Irmão, na hora que isso aconteceu, os irmãos que estavam caçoando de mim, que eram os irmãos do fogo, fizeram a fila e começaram, ore por mim, profeta, ore por mim, pastor, ore por mim, pastor, ore por mim. Irmão, fez uma fila dos 30 ou 40, todo mundo quis oração, do geladeiro aqui, né? Irmãos, e eu fui botando a mão sobre cada um deles, e pasmem, dos 30 a 40 que estavam lá, pelo menos 20 se endemoniaram. Veja, antes estavam todos rodando, segundo eles, pelo poder do Espírito de Deus, e pelo menos 20 caíram endemoniados. Né? Não estavam possessos, porque eu acredito que eram pessoas que já tinham nascido de novo, mas estavam opressos a tal maneira, sem conhecimento e na ignorância, no fanatismo, que foram aprisionados na mente e caíram lá endemoniados no chão. Pensem. Então veja, o poder do Espírito e o poder da palavra por si só é suficiente para haver libertação. Né? Irmãos, eu estou te dizendo porque eu conheço dessas coisas. Eu conheço. Quando, logo no início que eu conheci a palavra da fé, irmãos, esse negócio era tão forte em mim, que às vezes eu fazia de propósito. Isso aqui é um entendimento idiota da minha parte, sem noção. Sabe o que eu fazia? Eu ia para o centro da cidade, para a região central da cidade, ficava em pé nas esquinas, minha esposa ficava com raiva de mim, porque eu ficava em pé nas esquinas só para ver endemoniado chegar perto de mim. Era eu chegar, irmão. Quando eu chegava, os endemoniados vinham e ficavam nos meus pés. O que você está fazendo aqui? Que não sei o quê. E começavam os endemoniados. E eu só, cai agora, demônio. E eles, caíram no chão. Agora veja, de que adianta eu fazer isso? Me diga.
Você sair por aí, mesmo que você olhe e veja que alguém está debaixo de uma influência do diabo, de que adianta você chegar a expulsar um demônio se você não está disposto a ensinar essa pessoa a ser cheio do Espírito? Porque perceba algo, a Bíblia diz que se você expulsa um espírito imundo, ele sai por lugares áridos buscando descanso. Mas como ele não acha, ele volta. E voltando, se ele encontrar a casa vazia, ornamentada, limpa, ele não apenas volta, mas traz 7 demônios piores do que ele. Então você sair por aí expulsando demônio, caça demônio, né? Era isso que eu era, caça demônio. Você sair por aí expulsando demônio, mas não ensinar as pessoas a palavra de Deus e elas serem cheias do Espírito, você está causando mais mal do que bem. Mais mal do que bem. Então veja, você precisa levar as pessoas a ser cheias da palavra e cheias do Espírito. Se porventura algum demônio fizer algum tipo de graça, você expulsa porque você tem autoridade para isso, para tal. Se você tem discernimento que esse demônio está atrapalhando, você expulsa. Agora fora disso você ensina e você enche essa pessoa do Espírito. E ponto. É só isso que ela precisa para ser completamente livre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É assim que as coisas funcionam, né? Agora, temos autoridade no nome de Jesus? Temos. Veja, Mateus 28, 18 deixa claro. Mateus 28, 18 diz: Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide. Quando ele diz ide, ele está dizendo assim, ó, toda autoridade me foi dada, eu estou dando a vocês para que vão, me representem. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, agora eu digo para vocês, vão, peguem essa autoridade que eu estou dando a vocês e me representem. Aí, essa autoridade me faz o quê? Eles façam discípulos de todas as nações, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todos os mandamentos, ou todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Veja, Jesus disse por todo mundo, fazei discípulos e ensine. Autoridade do nome de Jesus. Ele nos deu autoridade para fazer discípulos e ensinar. Agora, lá em Marcos 16, capítulo 15, ele diz: e disse-lhe Jesus, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, e expelirão demônios, no nome de Jesus, representando Jesus. Como um representante legal de Cristo, nós temos o direito de expulsar demônio. Agora veja, Jesus nunca saiu por aí procurando demônio para expulsar, não. Agora, os demônios que se apresentavam para ele, ele mandava sair. As pessoas que chegavam lá e ele percebia que aquele espírito imundo estava causando dano, ele expulsava. Mas ele não saía de casa em terreiro de macumba, em isso para expulsar demônio de ninguém, não. Até porque se você expulsa o demônio de uma pessoa que quer dar legalidade, quando você manda ele embora, ele manda ele voltar. Né? Quantas vezes eu já fui expulsar demônio de pessoas por imaturidade, e o demônio, claro que ele não tem nenhum compromisso com a verdade, mas ele dizia, eu não vou sair não, sabe por quê? Porque ele quer que eu fique, ele está me dando legalidade, é ele que quer que eu fique, por que você quer que eu saia? Veja, de que adianta eu ter autoridade de mandar alguém sair se a pessoa que está sendo o hospedeiro quer que ele fique? Né? De que vai adiantar? Eu tenho autoridade, mas eu não tenho direito sobre a vontade alheia. Se a pessoa quer ficar endemoniada, problema dele. Né? Quem quiser que fique o seu demônio. Eu é que não quero, né? Em nome de Jesus. Então, eu não posso sair por aí fazendo esse tipo de coisa, porque eu vou acabar causando mais problema do que solução. Então, a autoridade do nome de Jesus. O nome é a palavra que designa a pessoa. Quando eu tenho o nome de Jesus, eu tenho o próprio Jesus. Quando a Bíblia diz que eu tenho a autoridade do nome de Jesus, eu tenho a autoridade do próprio Cristo. Né? Eu estou, de fato, representando alguém. Né? Tem o mesmo poder, tem o mesmo direito, tem a mesma autoridade. O nome de Jesus tem o mesmo poder, tem o mesmo direito e tem a mesma autoridade. Veja, se você tem o nome de Jesus, é como se o próprio Jesus estivesse fazendo. Usar o nome de Jesus tem o mesmo poder, o mesmo direito e a mesma autoridade de quando Jesus estava aqui fazendo ele próprio. Porque ele nos deu a mesma autoridade. Eis que vos dou autoridade. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e eu estou dando a vocês e digo vão. Então, esse nome, ele tem poder, ele tem direitos e ele tem a mesma autoridade do próprio Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Não podemos separar o nome de uma pessoa. Jesus e o nome é a mesma coisa. Quando eu uso o nome de Jesus, é o próprio Jesus fazendo aquilo que estou declarando com a minha boca, né? Veja.
Por esse motivo, Jesus é que tem um nome sobre todo nome. Lá em Atos capítulo 3, verso 6, o apóstolo Pedro traz uma revelação interessante. Deixa eu te contar a história. Pedro ia subindo com João para o templo orar, quando passou em frente a um lugar chamado Porta Formosa. Nessa porta formosa tinha alguém paraplégico, aleijado, que estava ali há anos, pedindo esmolas. Quando Pedro e João vai passando, ele pede a alguém e diz assim: me coloca na frente daqueles homens para que eu possa pedir-lhes alguma coisa. Veja, aquele homem tinha expectativa, e a expectativa daquele homem não era ser curado. A expectativa daquele homem era receber esmola. E aí ele chega e pede, e Pedro diz: Pedro, porém, lhe disse: não possuo ouro e nem prata, que é o que tu quer, mas eu tenho algo, e o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tendo mandado, e tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs de pé e passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Veja, Pedro chega e diz: olha, cara, tu quer dinheiro? Eu não tenho. O que tu quer, eu não tenho. Mas eu tenho algo muito melhor e eu te dou. Veja que essa iniciativa não foi do aleijado. O aleijado nem estava pensando em ser curado. Ele queria era grana, dinheiro. Mas Pedro tinha uma convicção tão grande no que ele tinha, que era a autoridade do nome de Jesus, que ele disse: se Jesus disse que funciona, funciona. Sem que esse cara procurasse ele para ser curado, ele disse: o que eu tenho, tu não sabe o que é ainda, mas eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Eu acho que o paraplégico, o aleijado, ficou assim: será que esse cara não sabe que eu não ando, que eu sou aleijado? Ei, eu quero dinheiro, tu não tá sabendo não? Eu sou aleijado. Eu não ando, eu sou aleijado. Sou aleijado. Só que a convicção de Pedro era no nome e não na fé do aleijado. Ele disse: em nome de Jesus eu te dou uma ordem, levanta e anda. E a Bíblia diz que Pedro é que pega no braço desse camarada porque nada tinha acontecido e o coloca de pé, porque ele tinha convicção no nome. A fé é no nome. Pedro tinha fé no nome de Jesus. A autoridade que você tem, meu irmão, levanta o paralítico. O paralítico não tinha expectativa nenhuma de ser curado, não. Era Pedro que tinha expectativa de fazer o nome funcionar. A expectativa todinha ali era de Pedro, irmão, não do paralítico. Ele pegou no braço e o botou de pé, e na hora que Pedro colocou de pé, os tornozelos dele voltou para o lugar. E ele começou a andar, saltar e louvar a Deus. E ele percebeu que ele poderia ter recebido algo muito maior, e recebeu de fato, e melhor do que dinheiro, né? Veja, tem muita gente por aí, irmãos, pedindo esmola, mas que você poderia dar coisa muito maior, né? Tem gente mendigando relação, amor, carinho, afeto, e você poderia dar coisas muito maiores pela autoridade do nome de Jesus. Libertar essa pessoa, levar essa pessoa realmente a um entendimento e a desfrutar um milagre em sua própria vida, pela autoridade que há no nome de Jesus. Fato é que depois, em Atos capítulo 4, verso 7, quando os mestres da lei, as autoridades judaicas souberam desse fato, pegaram Pedro e João e levaram para o Sinédrio e foram questionar o milagre. Agora veja como é engraçado, né, cara? Os religiosos, eles em vez de celebrar um milagre, eles questionam, né? É assim até hoje. Infelizmente é o que acontece até hoje, né? As pessoas, em vez de celebrar os milagres, eles contestam. Eu aposto que isso é em nome do diabo. Tem um monte de gente assim hoje, contestando. Bom, e pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades dos povos e anciões, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício, feito a um homem enfermo, e do modo que este foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em nome seu é que este está curado perante vós. Este Jesus, pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. E não há salvação em nenhum outro nome debaixo do céu, e nem existe nenhum outro nome dentre os homens pelo qual importa que sejamos salvos.
Ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo eles que o homem que fora curado nada tinha de dizer ao contrário, e mandando sair do sinédrio, consultaram entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre os povos, ameacemo-los, para que os que não mais falarem neste nome a quem quer que seja. E aí chamaram novamente Pedro e ordenaram que absolutamente não se falasse mais nem ensinasse no nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe perguntaram: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes vós outros do que a Deus, pois não podemos deixar de falar as coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado nada que os castigar por causa do povo, porque glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. Então veja, eles atribuíram aquele milagre exatamente a o nome de Jesus. Esse nome tem poder. Tem poder. O nome de Jesus tem poder. Agora veja, Pedro em nenhum momento pensou em se gloriar no nome. Porque tem gente que quer fazer para se tornar célebre. Vou falar de novo. Tem gente que quer fazer milagre para ser conhecido. Se ele fizer um milagre hoje, no outro dia está no Facebook. No outro dia está no Instagram. No outro dia está no Telegram. No outro dia está no YouTube. Porque ele quer fazer o ministério dele grande. Pedro, meu irmão, foi interrogado. E interrogado, ele disse: foi Jesus, não foi eu não. Foi o nome de Jesus. Foi a fé no nome de Jesus que fez com que esse aleijado voltasse a andar. Sabe, a gente tem que olhar primeiro as nossas motivações. Será que a gente realmente quer usar o nome de Jesus para glorificar o nome? Para glorificar o Cristo? Ou queremos usar o nome de Jesus para nos tornar célebres, conhecidos, famosos? É por isso que muitas vezes as coisas não funcionam. Porque Jesus não vai atuar para te deixar mais conhecido na internet. Eu estou dizendo que essas coisas não devam ser propagadas. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo da tua motivação, da minha motivação. Porque é importante que essas coisas sejam propagadas para que o nome de Jesus seja engrandecido. A questão é a motivação pelo qual eu faço essas coisas. Eu, Marcelo, preciso ter a motivação correta. Então foi o nome de Jesus, Pedro, em nome de Jesus, que curou aquele enfermo. O nome de Jesus significa a posição ocupada por ele de autoridade. Como ele conseguiu isso? Lá em Filipenses capítulo 2, verso 8, diz que a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou, sob maneira ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então veja, Jesus recebeu um nome por causa da sua reverente obediência ao Pai. Hebreus capítulo 1, verso 4 diz: tornando-se tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Jesus herdou um nome mais excelente, mais poderoso do que qualquer anjo que possa se referir. Então, o nome de Jesus, ou o nome sobre todo nome, foi herdado após a sua ressurreição. Depois que Jesus ressuscita, ele recebe o nome que está acima de todo nome. Segundo está escrito Atos capítulo 13, verso 32, que diz: nós vos anunciamos o evangelho da promessa feito a nossos pais, como Deus cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo 2: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas do rei Davi. Por isso também diz no Salmo: não permitirás que teu santo sofrerá corrupção. Então veja, ele herdou um nome que está acima sobre todo nome. Antes ele mesmo operava numa autoridade delegada. Jesus herda esse nome acima de todo nome. A autoridade que lhe foi dada depois da sua ressurreição. Antes Jesus operava em uma própria autoridade delegada. Veja, em João 17, verso 1 diz assim: tendo Jesus falado essas coisas, levou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o filho te glorifique a ti.
Assim como me conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna todos os que lhe deste. Então veja, a autoridade que Jesus operou como homem aqui, operou segundo a autoridade delegada que o próprio Deus havia lhe dado. Da mesma forma que Deus lhe deu autoridade, Jesus também nos deu autoridade. Trabalhamos na mesma autoridade delegada. Então, trabalhamos hoje no mesmo nível que Jesus operou aqui na terra quando ele teve o seu ministério terreno, né? Então, Jesus, ele recebeu na sua ressurreição o domínio e o poder, as chaves da morte e do inferno e todo o poder do mal tem que se submeter agora ao nome de Jesus. E cabe a nós, de fato, exercermos, né, toda essa autoridade, todo esse poder confiado à Igreja de Cristo Jesus. Amém? Amanhã de manhã, às 11 horas da manhã, nós vamos estar juntos aqui, nós vamos dar continuidade a esse assunto e vamos começar a encerrar o nosso assunto sobre autoridade, concluindo, né, todo o nosso estudo durante toda essa semana, que foi realmente extraordinário. Se você perdeu alguma das nossas lives, elas já estão disponíveis no YouTube, no canal Portal Marcelo Carvalho, onde não só as lives dessa semana de autoridade, mas as lives sobre prosperidade, as lives sobre cura, as lives sobre o próprio Espírito Santo, todos esses estudos estão lá disponíveis para você, tá bom? Não apenas se inscreva no canal, não apenas curtam os nossos vídeos, mas compartilhe com todas as pessoas que você ama, tá bom? Pedro Carvalho, me conta uma coisa. Temos perguntas hoje na nossa caixinha de minhocas. Vamos abrir a nossa caixa de minhocas. O diabo pode possuir alguém pessoalmente ou só seus enviados? Porque eles dizem, eu sou Lúcifer. Bom, eu sinceramente não estou muito interessado nisso não, sabe? Tem gente que gosta de estudar demonologia, né? Quer saber categorias de demônio. Acredita-se que existe uma hierarquia, eu também acredito que possa ser assim, e que dentro dessa hierarquia existe classes de governo, né? Onde o próprio Lúcifer é o rei disso tudo, desse império das trevas, e ele tem os seus enviados lá, né? É tanto que os fariseus, os mestres da lei, disseram que Jesus expulsava demônio pelo maioral dos demônios. Ou seja, parece que esse Jesus é tão forte, que eles diziam, que só pode estar operando nele o maior dos demônios. Bom, por que eu estou te dizendo que para mim não interessa muito isso? Porque a Bíblia diz que quando Jesus venceu, ele venceu a todos, a Lúcifer e a todos, e que ele está assentado à direita de Deus, muito acima de todo o poder. Então, Jesus está muito acima do maioral dos demônios, e ele nos fez assentar com ele nesse lugar. Se nós estamos muito acima do maioral, para que eu quero saber quem é que está possuindo quem? Todos eles estão abaixo dos meus pés. Para mim, pouco importa qual é o grau de parentesco desses capirotos aí. Todos eles estão submetidos ao nome de Jesus. Não existe nenhum deles que estejam livres, né, dessa autoridade do nome de Jesus. Então, para mim, pouco importa qual é o demônio que está possuindo quem. Vamos para o próximo pergunta. Quando são castas de demônios, eles saem de uma só vez ou um por um? Bem interessante isso, né? Eu quero lá saber também. Vai fazendo fila aí, saindo por um. Meu irmão, eu não sei, né? Eu só sei que a gente tem autoridade para mandar sair tudinho. Eu gosto de olhar para a Bíblia e ver o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus, tendo chegado em Gadara, veio um endemoniado e se jogou em seus pés e disse: o que é que queres comigo, Jesus? Filho do Deus Altíssimo, ainda não é chegada a minha hora. E implorando, pediu Jesus que o expulsasse para os porcos, que ia passando por ali uma manada de porcos. E Jesus autorizou, vai para lá. E eles saíram, porque eram muitos, né? Era uma legião. E a Bíblia diz que era cerca de 2.000 porcos. E aqueles demônios entraram naqueles 2.000 porcos e saíram. Cara, eu acho que não fez fila não, porque o negócio foi rapidinho, né? Não foi, vai saindo de um por um aí na fila, vamos ver quanto tempo vai demorar. Eu acho que no reino do Espírito não tem muito disso não, sabe? Eu acho que por mais que mais de um demônio esteja operando na vida de uma pessoa, seja por possessão, opressão, ou o que quer que seja, a autoridade do nome de Jesus bota todo mundo para correr de uma vez só. Ponto final. Próximo. Todos que foram batizados e receberam... Vamos na sequência? Ah, ok. Jesus morreu 2 vezes na cruz? Veja, Jesus morreu 2 vezes na cruz. Essa pergunta é uma pergunta interessante, né?
Jesus morreu primeiro espiritualmente, para depois fisicamente. Então, se isso é considerado duas mortes, sim, ele morreu fisicamente para que morresse, ele morreu espiritualmente para que morresse fisicamente. Porque tudo começa no espírito, inclusive a morte. Né? Tudo começa no reino do espírito, nós falamos isso lá atrás, lembra disso? Tudo começa no espírito, inclusive a morte. A morte primeiro é espiritual para depois ela se manifestar fisicamente. Então Jesus primeiro morre espiritualmente, se entregando à morte, né? A Bíblia diz, porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele morre espiritualmente, é separado da própria vida de Deus, e por causa disso ele morre fisicamente, né? Indo realmente sofrer as consequências dessa morte por nós, assumindo sobre si o nosso pecado e toda a nossa condenação. Então Jesus morreu primeiro espiritualmente e depois fisicamente. Próxima pergunta. O próprio diabo pode se manifestar ou apenas os enviados? Já foi. Já. Como podemos ter mais ensino aonde não tem igreja Verbo da Vida? Irmãos, hoje tá fácil de você encontrar, até porque pela internet você tem muita coisa boa, né? Muita coisa boa. Tem muitos dos nossos ministros, muitos mesmo, que tem bons canais no YouTube, pregações e etc. Além de você poder realmente estudar em bons livros. Os livros do irmão Reagan são os mais aconselháveis para você, uma vez que você está começando agora na doutrina da fé. Porque ele é puro, não tem mistura, você vai aprender o certo, é a base de tudo que nós estamos falando aqui. Depois que você crescer com os livros do irmão Reagan e tiver entendimento sobre essas coisas todas, aí você pode ler o que você quiser, você vai aprender a distinguir o que é certo e o que é errado. Mas pega os livros do irmão Reagan e leia. Igreja Triunfante, um livro maravilhoso. Autoridade do Crente, um livro maravilhoso. O maravilhoso nome de Jesus, o poder do nome de Jesus. Jesus, o nome acima de todo nome. Todos esses são livros, né, da palavra da fé que vão ajudar você. E entre outros também tem Malandragem do pastor Marcelo Carvalho, que você encontra pelo Verbo Shop Minas Gerais. Verbo Shop MG, Malandragem. E você pode de fato ter um bom ensino. Agora, se a sua cidade não tem Verbo da Vida, certamente também não tem Rema. Seria interessante que tivesse, né? Infelizmente, se ainda não tem, vai chegar com certeza em nome de Jesus. Próxima pergunta. Não entendo como pode estar cheio do Espírito Santo e fica não duro. Não entendi como é que é? Não entendo como pode estar cheio do Espírito Santo fica não duro. Eu não entendi, não. Também não entendi, não. Vamos para a próxima. Espírito Santo fica no chão ou é demônio? Veja, as pessoas falam sobre cair, né? Cair. Tem gente que tem medo de cair. Ah, mas quando a pessoa cai, é o Espírito Santo ou é demônio? Bom, pode ser uma coisa, pode ser outra, né? Veja, a gente vai ver exemplos bíblicos de pessoas que caíram no poder de Deus, né? Foram tomados do poder e caíram. Porque uma das traduções da palavra glória é peso. Nosso corpo não está acostumado a isso ainda. E muitas vezes, né, ao vir uma unção tão forte, tão grande, essas pessoas podem cair no poder de Deus. Isso acontece. Agora veja, cair não é a unção. Cair é uma reação à unção. Você pode receber da unção do Espírito e não cair. Você pode receber da unção do Espírito e cair. Você pode receber da unção do Espírito e gritar. Você pode receber da unção do Espírito e não gritar. Você pode receber da unção do Espírito e correr. Você pode receber da unção do Espírito e não correr. Veja, é como tomar um choque elétrico. Tem pessoas que tomam um choque e gritam. Outros tomam um choque e arregalam os olhos. Outros tomam um choque e botam a língua para fora. Outros tomam um choque e choram. Outros tomam um choque e ri. Bom, são reações, não é o choque, não é a energia. É a reação à energia. Assim também é a questão do Espírito Santo. Agora, pessoas que podem ser possessas ou opressas e tomadas na mente, ao ponto de perder o sentido, podem cair também por meio de uma manifestação demoníaca, né? Agora, cabe a quem está ali dirigindo esse trabalho ter um discernimento espiritual realmente para entender essas coisas. Próximo. Mais uma só mais um minutinho. Pode um cristão atualmente manifestar demônio? Bom, essa pergunta certamente é de alguém que não acompanhou as nossas lives. Se você olhar a live de ontem à noite,
e a de hoje de manhã, elas já estão disponíveis, né? A de hoje de manhã tá aí mesmo no Instagram, a de ontem já está no YouTube. Então, dá uma lida de novo, é só para mim não ter que explicar tudo de novo, já está lá bem claro. Eu falei sobre possessão, eu falei sobre opressão, e eu falei sobre influência, e eu falei o que o cristão pode e não pode, tá bom? Então, vai lá, pega esse estudo, vê de novo, estuda, assiste, vai ser uma bênção para a tua vida e você vai ser tremendamente edificado. Gente, muito obrigado para você que me acompanhou o dia inteiro nessa maratona louca de tantas lives, né? Mas foi incrível e maravilhoso. Eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho, pelo amor, pelo empenho, pela dedicação. E dizer que logo mais, às 11 horas da manhã, estaremos aqui de novo, porque aqui assim, todos os dias tem live 2 vezes por dia. 11 da manhã, 23 horas, de 12 em 12 horas, igual remédio. Você toma doses certas da palavra para imunizar você na fé contra os intempéries do mundo. Um beijo no seu coração e até logo mais.